Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem gerado aqui na nossa casa. E nós temos vivido dias incríveis, cara, né, como igreja local e como família também, né, a partir daquilo que a gente tem recebido da nossa igreja local, o Senhor tem gerado, sabe, muitas coisas dentro de nós, e isso tem se reverberado em frutos, né, e é por isso que a gente está aqui querendo comunicar, sabe, essa palavra, e também temos comunicado algumas canções que é fruto daquilo que a gente tem vivido, sabe, em família e como igreja local também. Como vocês podem ver aí no canal, eu postei uma outra mensagem falando sobre a suficiência de Cristo, né, e eu creio que isso que eu vou comunicar agora, sabe, encaixa no que eu falei na outra mensagem, né, os nossos próprios interesses ou a causa de Jesus, né? O que nós temos buscado nesses dias? Se você for parar para fazer uma autoanálise na sua vida, sabe? Se hoje fosse o último dia da sua vida, e as pessoas olhassem para tudo aquilo que você construiu, elas veriam algo que você construiu para você mesmo ou elas veriam algo que você construiu para Jesus? Elas olhariam para sua vida e falariam: cara, que carro bonito ele tem, que casa bonita ela tem. Ou elas olhariam para a sua vida e falavam: cara, como ela encontrou suficiência em Cristo e como ela abraçou a causa do Evangelho de Jesus, e ela se doou, ela se entregou, ela, sabe, por meio da vida dela, ela alcançou muitas pessoas, ela exaltou o nome de Jesus, sabe? Eu queria trazer essa reflexão para você. O que você hoje tem gastado a sua vida? Você tem buscado os seus próprios interesses ou você tem abraçado a causa de Jesus? Eu queria ler um texto que aponta para isso, é o que o Senhor tem comunicado para mim, que fica em Filipenses capítulo 2, versículo 19, que vai dizer assim: tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento que sinceramente zele por vosso bem-estar. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabei-vos que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com o seu pai. E mais abaixo, Paulo vai estar falando de Epáfras também. E eu queria só ler o versículo 29 e o 30, que vai dizer assim: recebei-o, portanto, no Senhor, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. E o que eu queria trazer pra gente, cara, quando nós encontramos suficiência na pessoa de Jesus, que é o que diz em Colossenses capítulo 1, né, que ele é o resplendor, né, que ele é a imagem de Deus, né, do Deus invisível, que ele é o primogênito da criação. Quando nós encontramos suficiência na pessoa de Cristo, consequentemente, ele nos leva a um lugar onde nós vamos abraçar a causa dele, onde nós vamos pegar a nossa vida e nós iremos gastar a nossa vida para que o nome dele seja exaltado, sabe? Porém, cara, se você for para analisar, sabe, essa mentalidade que Paulo está denunciando aqui, onde as pessoas, né, e não pessoas apenas, mas discípulos, buscavam seus próprios interesses, ela já tinha sido denunciada em outro contexto bíblico, que é em Atos capítulo 1, quando Jesus está com seus discípulos, né, depois de 40 dias ali ensinando eles acerca do reino de Deus, depois de eles terem recebido o Espírito Santo, que é algo interessante, que faz com que eles compreendessem ainda mais as coisas do Espírito. E eles chegam até Jesus e perguntam a Jesus quando vai ser estabelecido o reinado de Israel. Porque eles tinham a convicção ou o pensamento de que Jesus tinha vindo para estabelecer naquele momento um reino messiânico, sabe, terreno, onde eles iam destronar os romanos e toda aquela força ali que eles tinham. Só que era essa mentalidade que Paulo estava denunciando aqui na carta dele aos Filipenses, e Jesus consequentemente denunciou. E aí Jesus chega para aqueles discípulos e fala assim: cara, fica em Jerusalém. Não cabe a vocês saber quando Deus vai estabelecer isso ou não. Fica em Jerusalém. Abra mão, sabe, dessa mentalidade de construir, sabe, para o seu próprio interesse. E fica na minha vontade, que vocês vão receber poder do alto para vocês abraçarem a minha causa. Encontra suficiência na minha vontade, encontra suficiência em mim, que eu vou encher vocês do meu espírito, e meu espírito vai levar vocês a comunicar aquilo que eu quero, né? E trazendo para a nossa vida, cara, será o que nós estamos nesses dias construindo?
Será que nós estamos buscando os nossos próprios interesses, mesmo caminhando com Jesus? Porque aqui Jesus está falando para discípulos. Paulo, ele está falando para discípulos. Será que eu ou você, sabe, depois de 1 ano de convertido, depois de 2 anos de convertido, 3 anos, 4, 5, 10 anos, será o que nós temos construído? Como eu disse no começo do vídeo, será que se a gente, hoje fosse o último dia da nossa vida e as pessoas olhassem para o que a gente construiu, será que elas veriam apenas uma família bonita, sabe, um carro na garagem, uma faculdade? Ou eles olhariam como Paulo disse, cara, honra essas pessoas que estiveram dispostas a morrer pela causa de Jesus. Será que as pessoas iriam olhar pra gente e ia falar, cara, eu vi o Natan, ou eu vi, sabe, você que está aí me assistindo, cara, o quanto ele estava disposto a morrer pela causa de Cristo. Sabe, e às vezes é muito bom a gente cantar que de fato, cara, Jesus é tudo que a gente tem. Mas será que ele é de fato tudo que a gente tem ao ponto da gente morrer pela causa dele? Morrer para espalhar o evangelho dele? Sabe, eu creio que esses são dias onde a gente precisa deixar, sabe, a mensagem do evangelho de Jesus afetar a nossa vida e não se envergonhar do evangelho de Cristo. Sabe, Paulo, ele diz que, cara, aquilo que ele tinha como precioso, ele considerou tudo como perda. E qual é o contexto disso, cara? Paulo, ele era um cara muito firme na lei, ele era fariseu, ele tinha todos aqueles ensinos, ele perseguia a igreja, só que a luz de Cristo encontrou Paulo e ele cai do cavalo. Só que o mais interessante, cara, é que aquele cara que um dia perseguia e matava, ele decidiu abraçar o evangelho de Jesus para se tornar perseguido, sabe? Está disposto a morrer por Jesus. Cara, olha que louco. E por isso que ele diz, cara, aquilo que eu tinha como lucro eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu poderia me apoiar naquilo, eu poderia ficar preso naquilo, eu poderia me prender nos meus próprios interesses, mas eu encontrei algo mais precioso, que não só me trouxe suficiência, mas me fez também viver por algo maior, que é espalhar o nome de Jesus. Então esse é o convite que eu quero fazer para você nesse dia, cara. Se hoje nós estamos vivendo pelos nossos próprios interesses, que o Espírito Santo possa nos convencer, sabe, e nós encontrarmos suficiência na pessoa de Jesus e de fato abraçarmos a causa do Cordeiro, sabe? Jesus está voltando, cara. Ele conta comigo e com você, para que a gente venha deixar com que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos recursos, tudo que a gente tem, sabe, anuncie acerca dele, sabe? Que essa palavra possa tocar o seu coração, sabe? E te impactar e fazer arder no teu coração um anseio pela volta de Cristo, em abraçar a causa de Jesus, seja na sua igreja local, sabe? Seja para onde o Senhor quiser te levar, que você abrace a causa de Cristo. Fique na paz, meus amigos. Amém.